O texto base da reforma tributária foi aprovado na noite desta quinta-feira, 6 de julho. A aprovação, em segundo turno, foi de 375 votos favoráveis e 113 contrários. O texto aprovado simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 e para o desenvolvimento regional, além da unificação da legislação dos novos tributos. Fica garantido também isenção de impostos para a Cesta Básica Nacional e cashback, que é a devolução de dinheiro para famílias de menor renda. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a aprovação parecia impossível, valeu lutar. Haddad afirmou que a proposta não é de governo e que o país pede por essa reforma tributária, para assim a produtividade avançar. O ministro disse ainda acreditar que a reforma não deve ter grandes dificuldades no Senado. Até onde eu vou, até pelos telefonemas que eu recebi, mensagem que eu recebi, eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Aguinaldo fez, até porque o Aguinaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado, né? Então ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E para além das duas PEC, né, 45 e 110, houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. O nosso atual modelo de reforma tributária é um emaranhado de normas, ressaltou o deputado federal Rubens Pereira Júnior, ao falar a favor da proposta. O bom empresário chega no final do ano e pergunta: ei, paguei tudo que eu devia? Ninguém sabe responder. E é contra isso que nós precisamos colocar todas as nossas forças no dia de hoje, para superar esse modelo que não serve ao país, que atravanca o desenvolvimento. Se não vejamos as inúmeras vantagens constantes no texto da PEC. 1. Simplifica os impostos. Unifica os impostos, pega impostos federais, estaduais, municipais e transforma em um único, como é feito na maioria dos países mundo afora. Além disso, quando você começa a tributar o consumo e não a cadeia produtiva, você garante que o sistema é progressivo, ou seja, ajuda especialmente aos mais pobres. Durante sessão na Câmara dos Deputados, o deputado federal Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o atual sistema tributário é burocrático e injusto, porque os ricos pagam menos que os pobres. Além disso, Bom Gás disse que o novo modelo vai possibilitar que os pobres se alimentem melhor e tirar o Brasil do mapa da fome. Esse é um dos debates mais importantes que nós estamos fazendo. O atual sistema tributário, burocrático, concentrador, regressivo, ele não é progressivo. Ele é injusto, portanto, porque os ricos pagam menos do que os pobres. Os pobres no Brasil pagam mais imposto que os ricos, porque ele é sobre consumo. Sem transparência, estimula a sonegação, é cumulativo. Nós queremos transparência. Nós queremos diminuir, como o Lula está trabalhando, os custos de quem produz. Quando a gasolina fica mais barata, quando o diesel fica mais barato, quando a cesta básica, que aqui vai ficar isenta de contribuição para os pobres poder se alimentar melhor e tirar o Brasil do mapa da fome que o bolsonarismo colocou. A deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, agradeceu ao relator por ter incorporado no texto da reforma tributária a diminuição dos tributos da cesta básica, ao criar a Cesta Básica Nacional de Alimentos. O relator incorporou a preocupação externada para diminuir a tributação na cesta básica ao criar a Cesta Básica Nacional de Alimentos, em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6º da Constituição Federal e permitir que esta Casa defina os produtos destinados à alimentação humana por meio de lei complementar. Estes produtos terão suas alíquotas reduzidas a zero. O coordenador do grupo de trabalho que analisou o tema, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, comemorou a aprovação.
Em seu discurso, Reginaldo lembrou do slogan do governo Lula, União e Reconstrução, ao falar que a matéria da reforma tributária é o gesto mais concreto e objetivo de generosidade e grandeza de quem vence o processo eleitoral. É necessário que a União tivesse grandeza de participar desse debate, promovendo um alinhamento e entendendo que esta reforma não é uma reforma de governo, que esta reforma é uma reforma do Estado brasileiro e que a União deveria ter grandeza de assumir a responsabilidade histórica de substituir a política do incentivo fiscal por um instrumento moderno, capaz de dar uniformidade a um país continental. O que acontece no dia de hoje é um alinhamento histórico da democracia brasileira, onde o presidente Lula reconheceu que esse debate iniciou no parlamento e deveria ser do parlamento para a sociedade brasileira. Reconheceu com legitimidade que as duas PECs poderiam convergir para criar o melhor sistema tributário baseado no modelo internacional. Além disso, o deputado Reginaldo Lopes destacou que esse novo modelo de reforma tributária vai fazer a economia brasileira enfrentar as importações que dominam o mercado brasileiro. Esse novo modelo vai fazer a economia brasileira enfrentar as importações que dominam o mercado brasileiro e tira do povo brasileiro os empregos e a multiplicação de riqueza e renda para as famílias brasileiras. Esse modelo vai dar à economia brasileira competitividade para vender para fora do país, porque nós vamos tirar os resíduos tributários e o Brasil, com a sua inteligência do seu povo, a economia com a sua dinâmica, o parque industrial que nós temos hoje obsoleto, a riqueza dos recursos naturais, do clima, do solo, a nossa agroindústria, que já exporta para 195 países, vai ganhar uma dinâmica extraordinária. Ao vender para o mundo, nós vamos resolver o problema que o censo demográfico nos aponta. Estamos envelhecendo e se a gente não tiver um modelo econômico capaz de produzir, de multiplicar riqueza, nós não vamos financiar um Estado do tamanho do sonho do povo brasileiro. Quer ter dignidade, quer ter saúde, quer ter educação, quer ter segurança pública. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou um resumo de como será a reforma tributária. Além da simplificação do imposto para micro e pequenas empresas, temos também imposto menor para insumos e pessoas com deficiência e menos imposto para medicamentos, educação e transporte público. Nas redes sociais, o presidente Lula comemorou ao dizer que é um momento histórico e uma grande vitória para o país. Em entrevista ao SBT, Lula disse que com a reforma tributária o Estado vai arrecadar mais. Olha, certamente não é o texto perfeito que quer o Haddad. E certamente não é o texto que quer a Câmara. É o texto que vai ser possível construir, porque uma reforma tributária envolve 203 milhões de interesses. Quando todo mundo fala em reforma tributária, todo mundo fala em diminuir a carga tributária, todo mundo fala na criação do IVA. Sabe? O que acontece é que quando você coloca o papel na mesa, aparece 203 milhões de ideias, e aí você tem que ter habilidade, conversar, discutir, para construir um texto que possa dar ao Brasil, da mesma forma que a gente pode tentar diminuir a carga tributária, a gente consiga fazer uma política tributária tão séria que diminua a sonegação. Isso significa que, mesmo a pessoa pagando menos, mas muito mais gente pagando, o Estado vai arrecadar mais. É com essa ideia fixa que nós trabalhamos. Em sessão, nesta sexta-feira, 7 de julho, a Câmara dos Deputados votou os destaques do projeto. Depois de concluída esta votação, o projeto vai para o Senado Federal, onde será analisado, provavelmente, neste segundo semestre. De Brasília, Thaísa Vitória.